Nós que agradecemos. Bom, senhoras e senhores, alguém gostaria já de fazer uma pergunta? Aqui antes da gente começar o debate, já aproveitar a oportunidade antes do debate. Só levantar a mão, microfone. Boa noite, Polon. Eu tenho uma dúvida seguinte: como que você enxerga essa possibilidade da esquerda voltar ao poder e uma das ameaças dela é retirar já as armas que a população adquiriu? Eu vou dar para você uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que qualquer um que ganhar sem ser o Bolsonaro vai desarmar totalmente a população. Não tem acordo, não tem conversa. Todo mundo já declarou isso. O Sérgio Morno está falando aí que quer desarmar todo mundo. Não é novidade. O Ciro, mesma coisa. O Lula ladrão, mesma coisa. Então não tem segunda via, terceira via. Ou a gente trabalha para reeleger o Bolsonaro ou nós estamos no sal. E quando eu falo que nós estamos no sal, eu não estou me referindo a não ter mais acesso a 9 milímetros. Ah, vai dar para comprar 380. Não, não vai dar para comprar comida. Nós vamos ter que comer carne de cachorro. O buraco é mais embaixo, eles vão tirar todas as armas da gente. Então vai ter 22. Eu tive em Roraima. Fazia 3 meses que eu estava fora da minha casa. Eu terminei de almoçar, saí lá fora para fumar um cigarro. Veio uma menina do tamanho da minha filha caçula, me pedir dinheiro para comprar comida. Essa menina saiu do país mais rico da América Latina 15 anos atrás. Porque lá, quem deveria ter feito alguma coisa não fez porcaria nenhuma. Eu costumo dizer que muito pior que a dor de você ver seu filho passando fome é a dor de você olhar no espelho todo dia e saber que quando você podia ter feito alguma coisa, você não fez nada. Essa é a notícia ruim. Qual que é a notícia boa? Dá tempo. Eu sou um cara que eu sou nascido na fronteira do Brasil com o Paraguai, ali perto de Pedro Juan, Dourados, Maracaju, aquele pedaço ali. Sou um advogado que atuava no agro, sempre atuei no agro, morava em Campo Grande, tinha um escritório ali na Afonso Pena, quem conhece sabe onde é que é. Tinha uma vida boa, morava numa casa boa, 4 quadras da minha casa tinha a igreja que eu ia, de a pé, 2 quadras de casa tinha padaria que eu pedia fiado, 800 metros da minha casa tinha escola que meus filhos estudaram a vida inteira. E de repente eu peguei e larguei mão de tudo isso, abri mão de tudo isso e mudei com meus 4 filhos para Brasília. Sem conhecer ninguém, sem saber de nada. Por quê? Porque nós não temos chance. Ou a gente ganha, ou a gente ganha. Nós não temos plano B. Ou a gente trabalha para construir um país livre, ou isso aqui vai virar uma Venezuela. E não é... Um dos grandes problemas que eu vejo, tem muito colega produtor rural, que em reunião de sindicato, churrasco no CTG, aqui não tem CTG, na minha região tem muito. Fala, mas eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto eu ganhei na época do PT. Meu amigo, a questão não é essa. A gente passou a vida inteira preocupado em comprar mais terra, trocar de carro, trocar de casa, pagar os boletos, e a gente não se envolvia com os problemas do país. A gente queria tocar a vida, e isso é legítimo, não tem nada de errado com isso. Só que o nosso país tem uma corja de criminosos, políticos ligados ao narcotráfico, a narcoditaduras, que não vão tirar o seu dinheiro só, eles vão tirar a sua liberdade. E aí não adianta ter fazenda, ter dinheiro, ter carro, ter isso, ter aquilo, quando você perder tudo. Na Venezuela tinha rico também, e todo mundo se lascou. Então, é urgente acordar. Eu estava conversando com o presidente, o membro do clube aqui, não é o presidente, mas é membro do clube de tiro aqui. Ele falou, Polon, nós temos mais de 500 associados, só que nós não conseguimos mobilizar todo mundo, a turma não entendeu. Porque a preocupação está, e será que eu vou ter 9 milímetros? Gente, não se trata de ter 9 milímetros, se trata de ter comida. Se trata de ter liberdade, se trata de você não ter que ver seu filho fugindo pela fronteira de a pé, igual está acontecendo na Venezuela. De menina está tendo que se prostituir, de juíza de direito, está lá no pico da fronteira trabalhando com prostituta. Médica trabalhando com prostituta. É isso que vocês querem para os seus filhos? Porque nós já demos o que tinha que dar. Eu já estou beirando o outro lado. Já passei da metade. Então não se trata mais de mim. Se trata dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Isso não é abnegação. Está defendendo o país. Não, eu sou o cara mais egoísta aqui do pavilhão. Porque eu estou fazendo isso por causa de 4 pequenininhos.
Um está no céu, os outros 4 estão comigo. É por causa deles que eu faço o que eu faço. Porque eu não vou carregar para o caixão a vergonha de ver meu país ser destruído e olhar no espelho e falar, pô, você não fez nada. Então, todo dia que eu acordo sabendo que aquele dia eu vou fazer mais. E todo dia que eu vou dormir sabendo que eu deveria ter feito um pouco mais, aquele dia ainda foi pouco. E assim eu vou tocando. Ele sabe, eu nem sei onde eu estava no Rio, depois Rondônia, cheguei em Brasília, trabalhei até agora há pouco, por isso que eu cheguei tarde aqui, e pau. Daqui eu já vou tocar de volta, porque eu vou para um simpósio em São Paulo de segurança pública, de lá eu vou para outro em Santa Catarina, de lá eu vou para outro, nem sei onde é que é. Semana passada eu estava em Rondônia, podia estar muito bem no quentinho da minha casa, trocando de Mercedes todo ano, trocando de caminhonete todo ano. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou botando dinheiro no meu bolso? Por que eu estou me expondo? A ameaça de morte, meu amigo, é mato. Quem anda comigo há mais tempo sabe. A ameaça do establishment querendo pegar e fazer comigo igual fizeram com um monte de gente aí e prender a troco de nada, é mato. Noite sem dormir, com medo de arrebentarem com tudo, com a minha vida com tudo, é o tempo todo. Agora, a vergonha de não ter feito nada, quando eu poderia ter feito alguma coisa para defender o meu país, eu não vou carregar. E isso é a maior riqueza que um homem tem na vida. A possibilidade de, no último dia na terra, olhar para dentro do olho do seu filho e falar o que seu pai podia ter feito, ele fez. Então essa é a notícia boa. É você conseguir levar essa notícia para o máximo de gente que você puder, para essas pessoas saberem que a hora de fazer alguma coisa é agora. Porque se qualquer um desses voltar, que faz parte da mesma patota, seja Sérgio Moro, seja Ciro Gomes, seja Lula Ladrão, ou qualquer outro poste que ele coloque lá, eles não vão descansar enquanto não roubarem até a última gota de liberdade que vocês têm. E depois que você perdeu a liberdade, meu amigo, você não tem mais nada. Porque uma ovelha, ela vive, mas ela não tem liberdade. Ela vai ser abatida a hora que o dono quiser, ela vai ser conduzida do jeito que o dono quiser, ela vai ser tosquiada do jeito que o dono quiser. E nós não nascemos para ser ovelha. Nós somos uma nação de homens íntegros, em sua grande maioria, trabalhadores, fortes e bravos. Porque eu sei o que é o mato do Mato Grosso. E vocês sabem o que foi para os ancestrais de vocês abrir esse mato aqui. E quem trabalha com a terra sabe que não é bolinho, você tem que acordar 5 horas da manhã para ir para a lida. Quem trabalha sabe que não é fácil. Você tem que esperar limpar o tempo para passar um veneno, senão você perde o ano inteiro. Você perde a safra toda. A gente sabe o que é isso aí. Por isso que eles têm medo da gente. E é isso, é trazer mais gente e acordar, enquanto dá tempo. Alguém mais? Só levantar a mão, por favor. A senhora de laranja, meninas? Olá. Paulão, você falou um ponto muito interessante. E algo que eu queria tocar nesse assunto. Nós estamos vivendo, até aqui na nossa cidade, a questão da perda da liberdade. Aqui na cidade, perdeu a liberdade total, porque aqui está sendo implementado o passaporte sanitário. E as pessoas, elas não estão acordadas. Hoje a gente tem aqui a maioria que é acordada, conheço a grande maioria dos que estão aqui, são pessoas que participam ativamente. Mas, na sua opinião, o que nós podemos fazer para estar acordando o maior número de pessoas? Porque hoje eu vejo que essa é a nossa maior dificuldade. Bom, obrigado pela pergunta. A questão é simples. A liberdade, ela não é tirada de uma vez. Ela é tirada igual um salame. Então, o que acontece? Tem muita gente que já tomou a picada e acha assim, eu não me incomodo tanto com esse trem de passaporte sanitário, porque, afinal de contas, já tomei mesmo. Só que o negócio é o seguinte, se você abre mão da sua liberdade nesse nível, você não está abrindo mão da liberdade de quem não tomou. Você está abrindo mão da sua liberdade, é o mesmo valor. E o que isso quer dizer? Que se você permite que o Estado avance a esse ponto de dizer que substância você vai introduzir no seu corpo ou não, contra a sua vontade,
você está dando um salvo-conduto gravíssimo. Você está permitindo que amanhã ou depois ele fale, bom, então agora, política de natalidade, nós vamos esterilizar metade da população. É a mesma coisa. Não, agora nós vamos pegar e aplicar um outro trem aqui, e é a mesma coisa. Nós vamos autorizar o assassinato de bebê na barriga das mães, é a mesma coisa. Então, não se trata de quem tomou e quem não tomou, esse é o primeiro ponto. Se trata de abrir mão de uma liberdade, de uma fatia muito grande dessa liberdade, seja para quem tomou e seja para quem não tomou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, é você estudar o que foi feito na Alemanha nazista, o que foi feito em Cuba, o que está sendo feito na Venezuela, o que está acontecendo na Argentina, e mostrar, falar, gente, olha isso aqui. Igual hoje eu peguei o elevador, no elevador passava propaganda do filme do Marighella, e aparecia o cara correndo e gritando que não é uma gazela, democracia, democracia, democracia escambau. O sujeito era terrorista, o sujeito ele queria a dominação do proletário, a ditadura do proletariado. Ele escreveu uma cartilha de guerrilha urbana. O cara era um criminoso. Igual o Che Guevara, igual o Fidel Castro, igual todos esses aí, que o diabo que o tenha. Então você pega e mostra, fala aqui, rapaz, ó aqui, ó. E tem gente que é tão ignorante que vai falar para você, mas se é desse jeito que você falou, por que não está assim? Não está assim porque teve um cara que entrou no meio e impediu essas coisas todas. Por que o Bolsonaro não consegue governar? Porque até então todo mundo roubava feliz e faceiro, agora ele está atrapalhando. Então, por que não tem paz no Brasil? Porque o cara não deixa. Porque paz era roubar todo mundo, acabar com tudo. Você vê, ó, com pandemia, com a coisa arada que teve toda, com tudo isso que teve, o presidente está conseguindo fazer obra, conduzir e tal, não sei o quê. Por quê? Porque o grosso que roubava não está roubando. Continuam roubando? Continua, acharam outro jeito. Mas o grosso deu uma parada. Então, a pessoa tem que entender, primeiramente, o que é liberdade. O lema do ProArmas é o seguinte, não é sobre armas, é sobre liberdade. Por quê? Porque arma, se eu quiser comprar, eu compro, a vida inteira. Eu morava na fronteira do Paraguai, gente, eu andar 100 quilômetros ali, eu comprava arma que eu queria, se eu quisesse andar fora da lei. Então não é arma. Vocês não pensem que a esquerda tem medo de arma, eles não têm, eles gostam. O Lula ladrão mesmo ganhou uma AK-47 banhada a ouro do Omar Gaddafi, ele tem 2 revólveres no nome dele. Tem uns políticos do PT ali que até semana passada estavam fazendo exame de tiro para comprar arma, deputado federal, que eu sei quem que é e sei onde é que foi que fez. Quando ele vai no morro pedir voto para traficante, ele sabe que o traficante está armado. Quando ele vai comprar droga na boca de fumo, ele sabe que o fornecedor dele está armado. Quando esse político vai no morro usar sua droga no baile funk, ele sabe que está todo mundo armado. Quando ele sai para andar na rua, ele tem 10 seguranças em volta dele e os 10 seguranças estão armados. Ele sabe, igual todos nós sabemos, que a arma é igual essa carteira de cigarro aqui, ó. É um pedaço frio de metal. Se você jogar ela ali, ela vai apodrecer e acabar, igual qualquer outro pedaço de coisa. O que eles têm medo não é da arma. Eles têm medo do ímpeto que isso cria em você. Porque a partir do momento que você decidiu comprar uma arma de fogo, você tomou uma decisão irrevogável. Você decidiu que o responsável pela defesa da sua vida, da vida da sua família, dos seus filhos e do seu patrimônio, compete primeiramente a você. Esse ano ficou famoso um vídeo de uma galinha lutando com a águia para proteger os pintinhos. Se uma galinha pode fazer isso, por que nós brasileiros não podemos? Então a questão não é o objeto, é o despertar de consciência que esse objeto gera. E aí você não se acovarda mais. E aí você reage às injustiças. E é isso que eles têm medo, é de um povo livre. O desarmamento é uma forma de dominação, uma forma de subjugar as pessoas. É a mesma coisa. É a pessoa entender que não se trata de um passaporte para isso ou para aquilo. Se trata de abrir mão de uma liberdade. Se trata de colocar uma estrela amarela no ombro das pessoas, igual foi feito na Alemanha nazista. Aí nós temos dois problemas. Nós temos o idiota útil, que se você argumentar com carinho, atenção e cuidado, ele vai parar para te ouvir. E nós temos o imbecil. O imbecil, ele pode ser esquerdista, ou porque ele é canalha, está ganhando dinheiro com isso, tem bastante, ou porque ele é imbecil mesmo, não adianta você gastar o seu latim. Aí o que você vai fazer com esse daí? Esse aí você só vai debater com ele em público, para mostrar o quanto ele é incoerente, porque daí você não está falando para ele, você está falando para a plateia.
Ah, e se eu for abordada sozinha por um imbecil desse aí, que não vai adiantar falar com ele, o que eu faço? Manda tomar no cu e vai embora. Mais alguém? Por favor. Lá ao fundo. Por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, nos Estados Unidos, uma cidade igual Unaí, ela teria talvez 10, 15 associações para defender os seus direitos, né, a arma. E hoje no Brasil, como aconteceu com a ProSoja, uma decisão lá, né, dos nossos chefes, que nós, os inomináveis, né, que nós não podemos nem dizer o nome. Não podemos falar, senão nós vamos tudo presos. Dá uma decisão, bloqueia as contas, como bloqueou. Você sofre ameaça de prisão, como você comentou. A juíza que está aqui, Unaí, recebe processo do CNJ, fica limitada do que ela pode pronunciar e fica muito fácil de calar. Então, eu tenho visto muitas pessoas comentarem a necessidade de, no Brasil, nós abrirmos associações, né, para essa defesa, sem a pretensão de seguir para a política, que foi um problema que a gente teve também, né, nos últimos anos. A direita saiu do armário, né, que antes era... Mas depois todo mundo quis virar vereador ou deputado, e os movimentos ficaram carentes. Eu queria saber se vocês têm sugestões para isso, se vocês, tanto você quanto o Fábio, né, se vocês têm algum trabalho no sentido de ajudar essas associações, por exemplo, Proarmas, né, associações que se associam ao Proarmas, de maneira que até dificulte, né, a calar, o cara vai te calar ou calar o Fábio, né, Meirelles, mas tem ali uma rede em volta ali que torna muito mais difícil, como acontece nos Estados Unidos há muitas décadas, né? Obrigado. Eu agradeço a pergunta. E o que acontece? Primeira coisa que nós temos que ter consciência. Quanto mais, melhor. Isso é fato. Só que não tem que ser igual ao clube de tiro. Como é que é clube de tiro lá no sul do país? Não vou falar o estado, senão o pessoal vai ver e vai ficar bravo comigo. Mas no sul do país. Tem um alemão que ele montou um clube de tiro. Aí tem um outro sócio que é outro alemão, outro gringo. E aí eles se desentendem por alguma coisa que não tem nada a ver, e eles brigam e criam outro clube de tiro, e eles nem se conversam mais. E aí cria outro, e cria outro, sempre um brigando com o outro, e rixa, e o Brasil inteiro é assim. Eu tive no Pará, tem clube que não conversa com o outro, em Rondônia, em Roraima, é sempre desse jeito. Então, em relação a associações, primeira coisa, quem riu sabe que eu não estou mentindo. E quando eu falo para você que eu andei o Brasil inteiro, moço, não é no sentido figurado, não. Eu fui pessoalmente em todos os estados do Brasil. Eu vi isso aí. Então, não estou falando de eu acho. Eu desenvolvi um troço que na guerra chama pé de trincheira, que até hoje não sarou, que apodreceu a sola dos meus 2 pés, que no final do dia a meia estava pingando sangue. Mas toquei, acabei o trem, fiz até o final. E aí o que acontece? O que nós temos que fazer? Por que lá tem um monte de associação armamentista? Porque tem uma forte. Lá tem a NRA. A intenção do Proarmas é chegar no nível da NRA, só que a NRA tem décadas, tem muito tempo. A gente está começando agora. Então, primeira coisa, fortalecer as que você já tem. Eu sou membro da ProSoja. Você produz, você tem obrigação. Uma das coisas que aconteceu que o pessoal falou, agora acabou a obrigatoriedade de contribuição, o sindicato vai acabar. Gente, se vocês soubessem da importância que tem um sindicato, vocês frequentavam, vocês iam, vocês contribuíam. Porque na hora do seca-bagaço, meu amigo, é quem vai estar do seu lado. Mesma coisa é o Proarmas. O Proarmas, para você ser membro, é R$ 38,00 por ano. E tem cara que acha ruim. Dá o preço, não dá para você comprar 2 cervejas litrão com isso aqui. E tem cara que reclama, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou gastar em cachaça, meu filho. É R$ 38,00 por ano. Agora, se você associar, pagar uma vez, agora em dezembro você concorre a uma pistola Glock G19. Até antes do Natal eu vou fazer isso aí. 38 por ano. E a pessoa não está nem aí. São mais de 500 mil de atiradores esportivos no Brasil. O Proarmas não tem nem 10% disso aí. A maioria dos associados do Proarmas nem arma não tem. É gente que entendeu. Porque igual você estava falando para mim, então o povo não entende. Então, fortalecer o que a gente já tem, dar suporte que a gente já tem, fortalecer as instituições que a gente já tem, os grupos que a gente já tem.
É natural um ou outro sair candidato, é normal. O grande problema é o seguinte, eu vou te falar uma coisa que vai te deixar chateado. Não tem direita no Brasil. Nós não temos um partido de direita no Brasil. Nós não temos um movimento intelectual consolidado de direita no Brasil. Nós não temos lideranças de direita do Brasil. A transformação é cultural. Então, por exemplo, na pauta das armas, quem que nós temos? Bené Barbosa. Só que a gente tem que ter um Bené Barbosa na armas, nós temos que ter um Bené Barbosa na defesa da vida, nós temos que ter um Bené Barbosa na defesa do cristianismo. E aí, sim, ir ajudando e fomentando. E outras pautas, tem que ter o Bené Barbosa no agro, tem que ter um Bené Barbosa, os Bené Barbosa que é a minha referência pessoal, tá? Que é o 01 do negócio. Tem que ter um Bené Barbosa na tecnologia disso, daquilo. E esses aí vão produzir cultura, vão estudar. Aí, depois de um tempo, vai vir um Marcos Polon, que vai criar uma associação que vai tocar aquilo lá. Qual que é a diferença do meu trabalho do Benê? O do Benê é cultural, o meu é político. É despertar nas pessoas o seguinte sentido, a compreensão, que se ainda que o Sérgio Moro fosse o anjo Gabriel que desceu e encarnou, eu não voto nele porque ele é desarmamentista. Ah, mas ele é honesto, que se dane. Ele está tirando de mim o direito de eu defender a vida do meu filho. Ele está tirando de mim o direito de pegar e centrar um estuprador lá para pegar minhas meninas e encher ele de bala. Ele está tirando isso de mim e não interessa mais nada para mim, porque ele está tirando de mim o meu direito mais básico, que é defender a vida dos meus filhos. É isso que é o meu papel, é despertar essa consciência nas pessoas, que não adianta o cara ser um santo. Se ele é um desarmamentista, ele é um santo do pau oco. Está com o pé sujo de bosta, safado. É esse o meu papel. E assim são as outras associações, despertar essa consciência, conscientizar as pessoas. No futuro, muito provavelmente, nós vamos fundar um partido. O primeiro instituto conservador do Brasil, no papel, fui eu que fundei. Lá em 2015, na época que a gente foi discutir a pauta do plano de educação básica na Câmara de Vereadores, e nós fizemos passar na nossa Câmara um negócio de escola sem partido também. Aí o vereador falava, não, mas gente, Instituto Conservador é um nome muito ruim. Conservador é um troço que ninguém gosta, troca de nome. Eu falei, não, é para ser ruim mesmo. O remédio é amargo, não é para ser legal, gostoso, bonito. E assim vai se surgindo, a partir do momento que você vai realizando a transformação cultural, lideranças vão aparecendo. É natural ter aproveitador nesse processo, lógico que é. Vai ter muita Joyce, vai ter muito Frota, vai ter muito Dória. Mas vai ter muita gente igual nós aqui, que acorda cedo para trabalhar, que olha para o rosto do filho de manhã e dá um beijo. Nós temos o que esse povo não tem, que se chama, meu amigo, pacto intergeracional. O que é isso? É o fato de você estar construindo algo para as gerações futuras. O que faz um homem trabalhar no emprego merda e acordar às 3 horas da manhã para sair para trabalhar, jogar água gelada na cara, olhar no espelho e ir? Não é para ele, não. Eu, no começo da minha vida, quando eu comecei a advogar, eu fazia Mato Grosso do Sul de carro. Mais de uma vez eu acordei 3 horas da manhã para sair, para fazer isso. O que fazia eu fazer isso? É porque eu gostava? Não. É porque eu olhava no bercinho ali, tinha uma menininha recém-nascida. E hora, nos meus dias mais difíceis, quando eu estava com raiva, espumando, eu falava, minha filha não vai passar por isso que eu estou tendo que passar aqui, não. Nós temos esse valor que eles nunca vão ter. Então vai ter aproveitador, vai ter isso, mas se a gente cultivar isso aí, despertar isso nas pessoas, nós nos manteremos, nós nos fortaleceremos, nós agregaremos com as associações que já tem e criaremos outras. São esses valores que são irrevogáveis. É esse que é o cerne da questão. É poder saber o porquê que a gente está lutando, porque senão não faz sentido. Não adianta você defender alguma coisa simplesmente porque você acha legal. Você tem que saber o sentido daquilo. Você tem que estar disposto a viver e a morrer por aquilo que você está defendendo. Igual eu estou. Como eu falei no começo, quem tem medo de ir no banheiro não come feijoada. Se eu estou fazendo o que eu estou fazendo é porque eu sei por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. É pelos meus filhos, pelos filhos dos meus filhos, e isso aí eles nunca vão ter. E esse é o negócio. Então a gente vai ter de sabores, vai. Talvez no futuro próximo, talvez não, vou fazer. No futuro próximo, o ProArmas vai virar partido, porque nós não temos partido de direita. Vou fazer um partido. Do ProArmas vai virar um partido. Do partido nós vamos lançar nome. Essa eleição agora vocês podem escrever. Vai ter candidato do ProArmas em todos os estados do Brasil. Federal e estadual. E aí eu vou virar para os clubes de tiro e falar, o candidato do ProArmas é essa mochila verde aqui. Ah, mas eu não gosto de mochila.
você tinha que ter botado aqui o fulano é bom. Ó, parceiro, isso aqui é grupo político. Nós temos um nome que vai defender a gente. Nós temos um cara que, quando for deputado federal e estiver tendo uma fiscalização irregular no seu clube, ele pode estar na comissão do Saci lá, ele vai parar o que está fazendo e vai vir aqui. É para isso que nós temos que ter formação de grupo político, fortalecimento de grupo político. Então não é o candidato que fez a arminha com a mão, é o candidato comprometido com a gente. É o candidato, igual tem um lá, tem um deputado do interior de São Paulo, ele não fuma. Mas quando eu quero fumar, eu vou no gabinete dele, abro a janela, acendo o cigarro, boto o pé em cima da mesa e fumo. Por quê? Porque ele está comprometido. É diferente do cara que faz arminha com a mão e vai tirar foto com nós. Vai no clube tirar foto segurando a arma. Então é um processo. Nós vamos realizar isso aí, vamos construir isso aí. Vai ser difícil, vai ter muita gente que vai tacar pedra, mas fazer o quê? É o jeito de fazer a coisa, porque hoje não tem. Nem partido para o presidente sair não tem. Então é tudo uma construção, vamos fortalecendo associações, vamos criando outras. Por um simples motivo, a gente tem que saber por que a gente faz o que a gente faz. Senão perde o sentido, perde a razão de ser. Tá certo? Como eu falei, não é para comprar arma. Arma eu compro, sempre comprei. Eu tenho arma, eu ando armado desde os 15 anos de idade. Sempre andei. Não é sobre armas. É pelo fato de eu não ter que pegar e ter que ir para o Paraguai com a minha família, porque não dá mais para viver no Brasil. É esse que é o negócio. Então, com o tempo vai amadurecendo, com o tempo vai surgir uma direita. Nós precisamos de um movimento desse dentro da OAB. Não tem, porque eles dominaram a OAB. Nós precisamos de um movimento desse dentro do sindicato rural, dentro do agro. Tem um monte de produtor rural que é de esquerda, mas não se enganem. Não se enganem. É triste falar isso, mas tem. Ah, na época do PT eu rachei de ganhar dinheiro. E aí, é só dinheiro? Não é só dinheiro, gente. É a destruição do nosso país, é a destruição do futuro dos nossos filhos. Então vai demorar. O pessoal quer uma resposta imediata. Ah, por que o Bolsonaro não vai lá e chuta a porta? Porque não dá, gente. Isso aí não aconteceu da noite para o dia. Toda insurreição violenta não resolve. Se vocês olharem ao longo da história, a própria esquerda tentou uma tomada de poder através da violência na década de 60 e não conseguiu. O que eles fizeram? Se infiltraram, produziram cultura, entraram nos ambientes, tomaram as cabeças, corações e mentes. E é isso que a gente tem que fazer. Como? Uma pessoa de cada vez. E tem que ter cerne, tem que ter determinação. Se for preciso ficar sem o cor do pé, fique. Se for preciso ficar sem comer, fique. É batalha isso aqui. Quem que foi que viu hoje? Acho que foi a Rosa que viu hoje. Uma foto minha de 2 anos atrás. Era outro cara. Hoje estou tudo fodido, engordei 30 quilos, estou com a barba branca. Mas por quê? É missão, cara. É missão. Você vai se acabando, você vai desgastando. Você vive pior, tem mais trabalho, tem mais aborrecimento. Mas a gente tem uma coisa que ninguém vai tirar da gente, que é a certeza de poder olhar dentro do olho do seu filho e falar: o que eu podia fazer para que você crescesse num país livre, eu fiz. Isso não tem dinheiro do mundo que paga. Valeu? Bom, pessoal, a gente vai passar agora ao debate, tá bom? E logo após, se alguém tiver mais alguma pergunta, vamos aguardar. Só deixa eu falar. Eu tenho um curso, tá? Online, que explica passo a passo a defesa rural, da propriedade rural. Desde a defesa passiva, da questão jurídica, como é que você tem acesso à arma, o que você faz com ela, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você faz antes, o que você faz depois. Eu ia lançar semana passada, mas por conta dessa agenda corrida, eu acabei segurando. Provavelmente essa semana ou na outra vai estar no nosso site, que é proarmasbrasil.com.br, e aí vocês vão tomar conhecimento de tudo que pode ser feito e até quais são os limites da lei nisso aí. Tá? De quem tiver interesse, depois acompanha a gente lá no YouTube. É só colocar lá Marcos Polon. Se não lembrar do nome, escreve lá Fuzil da Globo, que daí vocês caem no meu canal. Não, vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu vou ali fumar uns caras. O debate agora. Então, vamos fazer o debate? Agradecemos de antemão, claro, a sua presença e a sua palestra nesta noite. E nós vamos convidar agora, para dar continuidade, né, ao nosso debate, o senhor Fábio Meirelles. Eu creio que ele se ausentou, ainda não retornou. Ah, sim, ele está participando de uma live, pessoal. O presidente da ProSoja, né? Bom, convidamos, então, o doutor, senhor Alcido Helenor, por favor, para participar aqui, então, com o nosso Marcos Polon. E também eu vou convidar o
o diretor da Terraras, o André Luiz Costa, que também é idealizador do projeto Agro Café Dinheiro, para participar aqui conosco também, por favor. Eu consegui juntar 3 coisas que eu gosto: é agro, café e dinheiro. E muito, hein? Senhores, é com vocês. Bom, meu nome é André, eu tenho um pé em Minas, descobri isso agora com um Tarcísio aqui, que é de Mutum também, de Minas Gerais, meu pai é mineiro. Meu pai me ensinou a tirar, eu tinha 12 anos de idade, e meu filho já atira desde os 10. Eu herdei um Schmidt do meu pai, e herdei agora um Schmidt, recentemente. Ele falou que vai me doar antes dele falecer, não me entregou ainda, mas vai entregar. E herdei do meu avô também. Então, eu acho que o Marcos Paulão deu o recado: escuta quem quiser, entenda quem quiser, é grave. Tem 8 anos que eu me dedico a apoiar as mobilizações em Brasília, em Goiânia e no Brasil, porque um dia eu acordei, eu participei de uma palestra e eu não sabia o que era Foro de São Paulo, eu não sabia que o Fernando Henrique era de esquerda, eu votei nele várias vezes, e eu também não sabia nada, eu me senti ignorante, mesmo sendo formado em economia, mesmo tendo vários cursos superiores, e eu me senti ignorante. E pelo mesmo motivo eu estou aqui, é pelos meus filhos, é pelo meu pai, que tem 84 anos, e ele não vai sair daqui. Ele foi professor durante 27 anos, foi empresário. Eu tenho irmãos que moram fora do país, eu tenho minha esposa, que é cidadã alemã, meus filhos também, mas eu resolvi ficar aqui e lutar. E a luta é árdua. Tem 8 anos que eu fico, às vezes, 4, 5, 12 horas por dia no celular, articulando, fazendo com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E tive o prazer, estou aqui, porque eu tive o prazer de conhecer o Ian, que é outro guerreiro, uma pessoa que, no 7 de setembro, se mostrou mais patriota do que qualquer outro brasileiro, mesmo sendo holandês. Então, a gente tem que juntar as aves de mesma plumagem e voar junto, porque o mandurinho não faz verão. Em todos os momentos aqui, a gente falou de união, de se organizar, planejar, ter estratégia. 7 de setembro não aconteceu em 7 de setembro, começou a acontecer há 2 anos atrás. Ano passado a gente conseguiu manter o presidente no poder por mobilizações, mas chegou um ponto que a gente precisa agora entender a dimensão do que está por trás, e não vai ser através de mobilizações, mas vai ser a união de pessoas conscientes que vão começar a pensar. Então, a ideia hoje, eu acho que a maior contribuição que a gente possa trazer aqui hoje, é que não tem como ter segurança alimentar sem ter proteção rural. A verdade é essa. Não tem como a gente pensar num futuro no Brasil se a gente perder a soberania nacional, se a gente perder a nossa liberdade, se a gente perder todos os direitos básicos de uma sociedade, que é você proteger a si próprio. Isso é constitucional em qualquer parte do mundo. É você se proteger a sua família, é proteger a sua propriedade e proteger a sua nação. Eu acho que a gente precisa começar a pensar de um todo e pensar menos só na gente. Infelizmente, a vaidade e os interesses pessoais às vezes se sobrepõem e as pessoas não entendem a dimensão do que a gente pode correr como um risco do que está acontecendo hoje na Argentina. Eu tenho amigos lá, eu tenho amigos na Bolívia, e eu vi acontecer lá o que está acontecendo aqui. Então, a gente precisa acordar essas pessoas. O maior objetivo aqui é colocar a pulga atrás da orelha mesmo, e as pessoas criarem uma consciência política. E quando a gente pensou em colocar o Agro, Café e Dinheiro como um projeto, é
filosófico mesmo, porque aquela questão, não se discute política, religião e futebol, aquilo foi um jargão criado para a gente não entender o que é política. E a gente precisa reunir mais com os amigos, tomar um café e falar para ele assim: você sabe o que está acontecendo no Brasil? Você tem consciência do risco que nós estamos correndo? Então, eu não vou entregar minhas armas, eu não vou entregar meu país. Eu tenho uma verdadeira paixão por essa bandeira. E eu acho que a gente precisa levar isso para todas as pessoas e entenderem a importância, não é só de produzir alimento, é de trazer para as próximas gerações futuras a consciência do que é preservar uma nascente como nós preservamos, porque a gente sabe que a gente depende da água. É preservar a nossa cultura como produtor. Meu pai é pecuarista e na fazenda a gente não usa agrotóxicos mais, a gente faz um manejo, tem sustentabilidade e a gente consegue produzir com menor custo. Então, cada vez mais eu acho que a informação, a tecnologia, e hoje o Marcos Polon tem uma capacidade que eu admiro há anos e acompanho há anos, apesar de não me envolver diretamente e não aparecer. Eu acredito que a gente tem que começar a entender essa dimensão quando a gente sofre isso na pele. Eu já tive uma propriedade invadida pela FUNAI, que tomou a nossa fazenda. Eu já tive uma propriedade dentro de Brasília que foi invadida por pessoas, e eu só consegui realmente tirar porque eu estava armado com porte de arma. Foi o único motivo que eu consegui tirar. Então, a gente precisa começar a entender essa dimensão, que não é só investir em tecnologia, em trabalho. Nós temos que manter a nossa cultura, as nossas raízes e preservar o que é nosso, que é a nossa nação. Então, eu passo o debate, no caso, para o Polon e principalmente para a Embrapa, que segurança alimentar, ela tem toda uma sequência que a gente vem perdendo isso com os oligopólios. E as pessoas não sabem que os oligopólios, eles agem dessa forma, e os monopólios, porque eles querem destruir a classe média. Maria Helena Chauí fala isso claramente. Eles querem destruir o proletariado, porque fica a pobreza absoluta, que o cara não tem dinheiro para comprar, não é comida, nem uma bala, nada. E não tem como lutar com fome, né, gente? Então, eu acho que toda essa gama de informações que a gente conseguiu trazer hoje aqui são fantásticas. E eu vou deixar o debate o seguinte, para vocês perguntarem para eles o que a gente pode fazer para melhorar isso. Eu já tenho o meu conceito, mas eu acho que tem várias coisas que a gente pode começar a pensar, tanto em tecnologia como em proteção rural, que estão os papas aqui que podem nos orientar. Obrigado. Eu tenho 3 causos para contar para você. Mato Grosso do Sul tinha uma maior fazenda de soja do Brasil, que tinha até trilho de trem lá. Pousava até jato na fazenda, então, isso aqui ali perto de Ponto Porã. Virou um assentamento. Como é que está? O que aconteceu depois que virou um assentamento? É uma favela rural, um favelão. E gerava riqueza, um monte de coisa. Sem entrar no mérito como é que foi desapropriado, porque ali quem sabe da história sabe que o buraco é mais embaixo, virou uma favela. E ali no Mato Grosso do Sul a gente tinha uma das maiores fazendas de produção de gado de corte, também chamada Fazenda Eldorado, ali na região de Sidrolândia. É do lado da nossa área lá. E era coisa de filme. Um mangueiro espetacular, tudo as divisórias de pasto. E daí também foi feito um assentamento lá. Roubaram cerca, roubaram o mata-burro, que os mata-burros lá era de metal, foi um fubá lá. E aí eu lembro que tinha um projeto, eu não lembro agora se ele era da Embrapa ou se ele era do Senar, que falava da produção da agricultura familiar e segurança alimentar. E aí foi o técnico lá falar para o povo: gente, vocês não querem mexer com cultura disso, com cultura daquilo outro, dá muito trabalho?
vamos plantar abacaxi, porque o abacaxi ele dá sozinho. E quem tem pomar aí sabe que o abacaxi ele vem sozinho. Aí um caboclo levanta a mão lá no fundo, mas tem que carpir a rua. Aí o cara xingou todo mundo e foi embora, porque o caboclo não estava disposto a carpir uma rua de abacaxi. Então, tem pessoas que querem produzir? Tem, mas tem muito vagabundo ali, querendo ou se esconder da polícia, ou pegar um pedaço de terra para vender depois. O maior golpe que o governo deu nesse povo é a titulação e regularização fundiária, porque daí eles param de ser refém dessa máfia. E o terceiro caso que eu tenho para contar para vocês é o seguinte. Hoje, uma das maiores organizações criminosas que tem no Brasil se chama Friboi. Eu vi eles destruírem pelo menos 5 frigoríficos que existiam há décadas. Eu vi eles chegarem a aportar numa cidade, Nova Andradina, que era mantida por um frigorífico, e quebrar o frigorífico da cidade porque eles não quiseram vender para o Friboi. E como que eles fizeram isso? Eles tinham recurso para receber no BNDES, tudo aprovado, bloquear lá em cima. E entre outras coisas que dá para fazer com o frigorífico, não vou dizer aqui que a Friboi faz, mas a melhor forma de se lavar dinheiro no Brasil é com frigorífico. Tem muito derivado, tem muita coisa, não que eles façam, mas se quiser fazer, dá para fazer. Então, é criminoso o que eles fazem. Eu tive em Rondônia, falei para vocês, cheguei na boca da divisa com a Bolívia, tive na Bolívia também, semana retrasada, e conheci alguns frigoríficos lá, de produtores de carne. E tem um amigo que tem um frigorífico lá, falou, rapaz, o que eles fazem é desumano, eles estão vendendo carne abaixo do custo de compra. Como é que eles conseguem fazer isso? Qual que é o intuito disso aí? Isso aí não pode continuar assim. Isso aí tinha que ter uma intervenção para parar esse povo, porque eles quebram todos os frigoríficos que tem no Brasil, e aí depois eles vão botar preço no gado de vocês. Depois eles vão botar preço na carne que a gente compra. E aí, quando não tiver mais nada para fazer, não vai ter nada mais que possa ser feito. A mesma coisa que acontece no setor bélico no Brasil. Nós temos um monopólio dentro do Brasil no setor de armas. O que acontece? É a coisa mais difícil do mundo você colocar a fábrica de arma e munição aqui no Brasil. E hoje você não consegue comprar insumo. Por quê? Porque eles preferem fazer munição para exportar. E aí eles vão dizer para você o tanto que você tem que pagar numa arma, que lá fora é $100 e aqui você vai pagar 8 conto. Então, se a gente não acordar para essas coisas e ver meios de frear esse povo, eles vão destruir a produção da pecuária no Brasil, como já destruíram os frigoríficos. E quem está acompanhando está vendo. Muito frigorífico tradicional, aí, de família tradicional, que foi quebrado. Eu acompanhei um que o cara arrendava ali há muitos anos, a Friboi foi lá e arrendou o frigorífico do cara, porque pagou uma merrequinha a mais. E o dono cresceu o olho. Sabe o que ele fez? Fechou e deixou fechado. Acabou o contrato, ele entregou. E um frigorífico, depois de um ano parado, ele não presta para mais nada. Você tem que gastar uma fortuna para fazer ele rodar de novo. Então, se a gente não entender que nós temos que nos ajudar, igual ele falou dos Estados Unidos, lá das associações dos Estados Unidos. Você sabe qual que é a grande diferença do americano? É que se aqui fosse uma cidade dos Estados Unidos, o americano ia comprar primeiro a carne que é produzida aqui, o café que é produzido aqui, o não sei o que é produzido aqui. Não tem aqui, aí ele compra de fora, porque ele fomenta o desenvolvimento. O brasileiro, por causa de R$1 a mais, ele pega e desprestigia o vizinho dele. Então, se a gente não adquirir esse senso de comunidade e união dessa comunidade, nós vamos ser sobrepujados por essas grandes corporações que só existem porque tem conchavo com o governo espúrio, que só se formam porque juntam com políticos e criminosos de uma forma geral e fazem com eles acertos. E isso não é só no agro, isso aí você vai ver na educação, grandes corporações de educação, saúde e por aí vai. Bom, eu queria pegar um gancho aqui na fala do Polon. Em relação a essa questão, o exemplo que tu colocou do frigorífico, que concentrou demais. A gente observa isso em vários segmentos, né? A gente vê isso na parte dos insumos, a gente vê na indústria de defensivos, a gente vê nas empresas que dominam genética, em várias culturas. A gente vê isso fertilizante. Então, tem uma concentração muito grande. E concentração, como eu disse, ela é sempre danosa para quem negocia com aquele mercado concentrado. Ela é sempre ruim. Então, se a gente puder diversificar, quer dizer, não, né? Tipo assim, até a grande empresa, ok, mas tem outras.
vamos, dentro do possível, vamos dar uma chance para essas empresas, para elas, quem sabe, elas conseguirem se erguer. Porque concorrência sempre é o melhor caminho. Nós vivemos um sistema que é capitalista, né? Então, a concorrência que vai fazer com que a gente consiga ter o melhor produto, o melhor serviço chegando para a gente. Então, acho que isso é se as condições forem parecidas, pelo menos, priorizar as empresas locais, se tiver empresas menores, para que elas tenham uma chance real e não simplesmente sucumbirem nesse processo. Acho que esse ponto eu queria colocar. Não sei se tem mais algum outro que a gente deveria ressaltar. Bom, eu acho que tudo se resume em associativismo, né? A gente União, falou união. com certeza. Isso aí, união faz a força. Então, eu acho que talvez aqui hoje a gente consiga levar, como tudo isso está sendo gravado, filmado, transmitindo ao vivo, que a única forma realmente é o associativismo, é a união, planejamento, tem que ter estratégia, e isso é possível. Esses frigoríficos que estão sendo fechados, eles acabam tirando a oportunidade de concorrência no mercado. Então, um frigorífico pode ser arrendado também pelos produtores, você produzir sua própria marca e colocar isso no mercado. Então, assim, eu acho que o trabalho da ProSoja, o trabalho de todas as outras cooperativas que não se envolvem politicamente, diretamente, e que prezam o produtor, é o caminho. Então, nós temos que pensar nesse sentido, inclusive em relação aos CACs, aos clubes de tiro. Isso que o Paulão falou é muito importante, mas num todo. E pensar no nosso país, na soberania nacional, nas ameaças que os oligopólios, os monopólios podem causar, assim como eu coloco sempre como observação. Será que vender terra para estrangeiro tem um risco? Vieram alemães, italianos, portugueses, várias etnias para o Brasil e que foram muito importantes, assim como os japoneses, mas vender 25% das nossas terras para os chineses, que já estão dominando todo aquele mapa ali de controle de adubos, fertilizantes, sementes, outras coisas que podem afetar o preço final do produto, e assim como na Argentina eles aumentaram os impostos, inviabilizaram toda a colheita, eu acho que o produtor tem que estar realmente muito atento ao que está acontecendo fora da porteira, né? Então, o recado aqui hoje era despertar no produtor as ameaças que nós temos, toda essa diversidade, as oportunidades que tem, que são imensas, vocês conhecem, e tomar cautela em relação a uma situação como aquela de abrangência da China aqui no Brasil, né? Então, tudo isso eu acho que passa a ter um novo despertar, outras pessoas vão visualizar tudo que foi discutido aqui, e se tiver mais alguma pergunta, eu acho que deveria ser colocada agora para a gente poder finalizar. Suspende importação de carne, suspende importação de soja. Agora, o que aconteceria se nós rompêssemos com ele, com a China? Desse o embarque de exportação de carne, deixa eles com fome. Eles vão fazendo isso conosco, que nós aceitamos pacificamente. Bom, se a gente dissesse, a partir de amanhã não vamos entregar soja para a China, não vamos entregar carne bovina para a China, o que nós faríamos com o volume que nós temos? Temos um volume grande, né? Então, os europeus, a gente viu lá naquele gráfico que está diminuindo a participação que a União Europeia está comprando dos nossos produtos. Então, de uma hora para outra, nós não teríamos como reacomodar ou redirecionar todo o volume que nós produzimos. Então, é uma busca que tem que ser contínua para a gente diversificar. Olha, ver outros países. Eu acho que está sendo feito um esforço grande
Brasil abriu vários mercados para vários produtos que nós não tínhamos acesso. Está sendo feito um esforço para diversificar. É suficiente? Ainda não. Acho que nós temos que seguir, temos que fazer mais, mas está sendo feito um esforço nesse sentido. A minha preocupação pessoal em relação à China, aí pessoal, aí não é Embrapa, é o CID, pessoal, pela estratégia de negociação que ela não é transparente, né? A gente tem uma dificuldade com transparência, seja no que a gente vende, no que a gente compra, e a gente fica muito amarrado em um parceiro que está crescendo em importância na nossa relação comercial com eles, seja para comprar, seja para vender, e a gente não sabe a real, né? O que realmente está acontecendo, a gente sabe pouco. Então, fazer negócios com a China, o negócio da China, ele é complexo. É diferente do que negociar com a União Europeia, negociar com a América do Norte, muito diferente. O Brasil tem colocado pessoas, né, junto nas representações diplomáticas, que são os adidos agrícolas, né, estão lá para ajudar a abrir esses mercados para produtos nossos. Acabaram de ser selecionados, acho que 12, parece, para atuar em diferentes países. Acho que no total deve ter umas 30 pessoas já, em diferentes países, estão lá para encontrar formas de abrir esses mercados. E a gente precisa diversificar. Então, aquela curva a gente precisaria conseguir mexer um pouquinho com ela. Não pode seguir aumentando daquele jeito lá, porque a gente fica muito preso em um único parceiro comercial. Não importa o nome do parceiro comercial. A gente ter uma relação muito forte com apenas um é um risco. É como a gente for colocar todos os ovos numa cesta só, ou muitos ovos numa cesta só. É sempre um risco. Então, se a gente puder diversificar, é melhor. Que seja Europa, que seja continente africano, que seja Oriente Médio, outros países asiáticos, por que não? Não sei se eu respondi à dúvida do senhor. Nós conhecemos o hábito de consumo, eu sei que eles não consomem igual nós ocidentais. Carne vermelha, não. Carne vermelha, não. Mas, por exemplo, proteína vegetal. A gente está começando no Brasil a falar de pulses, né? O que são, do termo em inglês, seriam feijão de corda, feijão comum, ervilha, lentilha, grão de bico, essas leguminosas ricas em proteína, que são essenciais para a população da Índia. Eles precisam de proteína e proteína de origem vegetal, que não é soja. Eles preferem essas espécies aí, as pulses. Então, tem um espaço muito interessante. O Brasil está começando a plantar algumas dessas culturas aí, como o grão de bico, e outras que tem uma oportunidade. Sim. Então, agora, de novo, a Índia é um mercado. Nós não podemos pensar, agora vamos direcionar tudo para a Índia. É um mercado que tem uma população enorme, com uma renda relativamente limitada. Então, um mercado, uma oportunidade, não é migrar da Índia para a China, da China para a Índia. A gente tem essa oportunidade adicional. É óbvio que eles vão colocar dificuldade para a gente conseguir acessar o mercado, vão tentar proteger a proteção local. É legítimo, né? Os países vão tentar proteger a sua produção local, quando tem. Mas como é uma população muito numerosa, né, eles vão precisar importar alguns produtos. No caso de grão de bico, eles acabaram de enviar para o Brasil uma cópia completa do banco de germoplasma de grão de bico. Quer dizer, a Embrapa recebeu uma cópia completa de todos os tipos de grão de bico que eles têm lá. Para quê? Porque a Embrapa pode fazer melhoramento, trabalhar em cima para poder produzir e enviar para lá. Mas, Leandro, pode produzir frango e porco para a Índia também. Eles não comem carne vermelha, frango bovino. Consome muito, mas tem muita produção local que eles tentam proteger também da entrada da Isso. Então, assim, há uma diversidade enorme. O que a gente tem que alertar que o BNDES foi usado para comprar jatinho de... artista da Globo. Isso. E para financiar um oligopólio como o próprio JBS.
E quem estava por trás disso era o ex-presidente do Banco Central, que virou ministro e que fez toda essa articulação para liberar esse recurso. Então, assim, o que o Polon colocou aqui, eu acho que é muito importante. Nós não vamos mudar 40 anos em 2 anos. Tá? Essa ansiedade que a gente tem, às vezes, de romper tudo e partir para um outro lado, ele não pode ser na situação atual que nós vivemos, onde não existe mais justiça no país. Nós já estamos vivendo um estado de exceção e não existe democracia sem justiça. Então, eu acho que talvez a gente tem que começar a pensar num todo, e esse todo envolve pegar uma instituição igual a ProSoja e estudar as possibilidades que tem, e aí vir a intervir no Ministério da Agricultura em relação a essa questão de processar alimento aqui e já mandar alimento industrializado. Eu produzi orgânico durante 3 anos. Conheci e fiquei dentro da Malunga durante 15 dias. Andei o Brasil inteiro estudando sobre orgânico. 1/3 do valor final do produto, ou seja, em cada R$3, R$1 fica com o produtor rural. 66%, 2/3, fica com quem? Com a comercialização e industrialização final. Para poder realmente mudar e agregar valor, eu acho que nós temos que pensar numa industrialização. Só que isso hoje nós temos toda a indústria nossa cateada. A verdade é essa. Deixa eu dar uma notícia triste para você. Lá em Maracaju, a maior processadora de soja que está aparecendo lá é chinesa. Bom, a gente não fez, eles vieram aqui. Tem quantas usinas estão sendo compradas por grupos chineses? Quantas fazendas estão sendo arrendadas por grupos chineses, porque eles não podem comprar ainda, mas estão arrendando, né? Então, sim, é preocupante, é preocupante. Agora, eu acho que de tudo isso que está acontecendo, esse despertar, ele é essencial agora para a gente começar a colocar a pulguinha atrás da orelha e não pensar só da porteira para dentro, né? Eu acho que nós temos que, como produtor, pensar da porteira para fora. Eu, como empresário, e não como produtor, a gente tem que pensar num todo, porque não adianta, eu não vou continuar vendendo fazenda se tiver em cartório daqui uns dias, porque papel não vale nada, escritura não vale nada. Todo mundo sabe. Aonde que vale uma escritura na Venezuela? O que está acontecendo aqui do nosso lado, gente? Na Argentina. Então, assim, é preocupante, mas ainda está em tempo. E eu vou deixar o meu recado final sobre isso. O presidente Bolsonaro é a nossa primeira, única e última chance. Nós não temos a segunda chance. Ele é a única. Infelizmente, nós não temos segunda, terceira ou quarta via. Nós temos que reeleger o presidente, nós temos que reeleger novos deputados federais, estaduais, senadores, nós temos que trocar os ministros do STF de alguma forma, mas com o Senado totalmente vinculado ao STF, não tem como trocar. Então, nós vamos ter que ter paciência, persistência, que é o que eles chamam de resiliência. Não é fácil, não será simples, mas nós temos que começar de alguma forma. E hoje eu queria, eu não vou finalizar, acho que tem mais algumas perguntas, mas deixar um recado. Unai, Minas Gerais, é a primeira cidade do Brasil a acolher um projeto que quer unir informação, conteúdo, para poder a gente despertar isso. Tudo que nós estamos vivendo aqui está sendo transmitido ao vivo, está sendo gravado, para a gente poder fazer com que isso chegue a outras pessoas. Esse é o mecanismo que o professor deixou aqui do 5G, do smartphone. Então, nós temos que utilizar essas ferramentas. Eu utilizo smartphone hoje 90% do meu tempo e não uso mais meu computador pessoal. Então, nós temos que explorar isso. Como? Levando essas informações para outras pessoas. Esse é o nosso maior desafio. Bom, tem mais alguma pergunta importante, relevante? Ian? olha,
O que acontece? A gente tem que entender